CBC Pilcomarca presenta. Como que nós podemos fazer para que as pessoas conheçam a Deus? ¿Cómo podemos hacer para que las personas conozcan a Dios? Como que eu posso fazer para alguém gostar de algo que eu gosto? ¿Cómo puedo hacer para que una persona le guste lo que a mí me gusta? Como que eu posso falar para a pessoa que uma fruta é boa? ¿Cómo puedo decir a una persona que la fruta es buena? Como que eu posso falar para a pessoa que uma comida é boa? ¿Cómo le puedo decir a alguien que una comida es buena? Somente quando eu como, quando eu provo Solamente cuando yo pruebo e eu gosto. y me gusta. Então eu falo para outra pessoa, é bom, Entonces yo digo a otra persona, es bueno, pode comer, puedes comer, você vai gostar também. te va a gustar también. Com Deus funciona da mesma maneira. Con Dios funciona de la misma manera. Eu só posso falar para outra pessoa que Deus é bom Solo puedo decirle a otra persona que Dios es bueno se eu provar que Deus é bom. si yo pruebo que Dios es bueno. Amém? Amén. Eu só posso falar para outra pessoa Yo solamente puedo decir a otra persona que Deus é bom que Dios es bueno se eu provar a Deus. si yo experimento a Dios. Então precisa ter desejo dentro de nós Entonces tiene que haber un deseo dentro de mí de querer conhecer mais a Deus. de querer conocer más a Dios. Amén. Amén. Amém? Amén o no. Então aquilo que eu gosto, Entonces lo que me eu vou gusta, falar para as outras pessoas que é bom. yo voy a decir para las demás personas que es bueno. Por exemplo, Por ejemplo, eu gosto muito me gusta mucho de lobo saltado e de chicharrão. el lomo saltado y el chicharrón. Sí, ¿a quién más le gusta? Amém? Então eu falo para as pessoas, podem comer porque é bom. Entonces yo le digo a las personas, pueden comer porque es bueno. Porque eu comi. Porque yo comí, E eu provei que é bom. yo he probado que es bueno. Se eu provei que é bom, Si yo he probado que es eu bueno, quero que as outras pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. yo quiero que las demás personas tengan la misma experiencia que yo tengo. Amém? Amén. Então nós, particularmente, Entonces nosotros en especial precisamos provar que Deus é bom. necesitamos experimentar que Dios es bueno. Precisamos ter a certeza de que Deus é bom. Tenemos que tener la seguridad que Dios es bueno Para que nós possamos falar para as outras pessoas. para que no podamos hablar para las demás personas. Provem de Deus. Experimenta a Dios. Você vai gostar também. Te va a gustar. Amém? Amén. A mesma experiência que eu tenho, eu quero que outras pessoas também tenham. La misma experiencia que yo tengo, yo también quiero que las demás personas tengan. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia vai dizer assim: La Biblia dice: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. aviva, Señor, tu obra en medio de los. Amém? Aviva, Senhor, a tua obra. Traz vida de novo a tua obra. Tras vida a tu obra. E por que Habacuc estava falando isso? ¿Por qué Habacuc habla eso? Estava tendo muito pecado na terra. Había mucho pecado en la tierra, Muita idolatria na terra. mucha idolatría en la tierra. Habacuc estava dizendo assim: Senhor, Y Habacuc estaba diciendo: Señor, eu peço para que o Senhor faça yo te pido que el Señor haga as mesmas coisas que o Senhor fez no passado, las mismas cosas que hiciste en el pasado, nos dias atuais. en los días actuales. E eu quero provar, Yo quiero eu probar, quero mostrar para as yo pessoas quiero mostrar para las que o personas Senhor é bom. que el Señor es bueno. Então ele está dizendo assim: aviva, Senhor. Entonces, eso estaba diciendo: Señor, aviva, Señor, Traz de novo a tua presença. trae de nuevo tu presencia. E Habacuc, nesta oração do capítulo 3, Y Habacuc en esta oración, en el capítulo 3, ele vai dizer assim: ainda que o fruto da oliveira ele minta, y en Habacuc como dice que aún el fruto del olivo no produzca. ainda que não haja vacas nos currais, Aún así no exista vaca en los corrales. todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavía yo voy a estar feliz en el Señor. Amén. Independente daquilo que acontecer, Independiente de lo que está pasando, Habacuc tinha uma experiência com Deus. Habacuc tenía una prueba, una experiencia con Dios. E ele sabia que Deus era suficiente para ele. Y él sabía que Dios era suficiente para él. Amén. Nós que estamos aqui, Nosotros que estamos aquí precisamos saber que Deus ele é suficiente para cada um de nós. necesitamos saber que Dios es suficiente para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Quantos estão plenos ou cheios de Deus? ¿Cuántos están llenos de Dios esta tarde? Amém? Isso é o que basta na sua vida. ¿Eso qué? Isso é o que basta. Isso é o que... Agora eu não sei.
Isso é o que é necessário. Eso es lo que es necesario en tu vida. Então, o que nós precisamos entender aqui por esses dias? Entonces, lo que nosotros necesitamos entender en estos días, Que Deus ele é suficiente. que Dios es suficiente. Mas eu só posso falar que Deus é Pero suficiente yo solamente puedo hablar que Dios es se eu suficiente. tiver a experiência Si yo tuviera una experiencia que Deus é que suficiente. Dios es suficiente. Amém? Amén. Eu só posso falar para a igreja, Yo solamente puedo decir para la iglesia, eu posso falar para os meus familiares, solo puedo hablar para mi familia, eu posso falar na minha cidade solo puedo hablar en mi ciudad, que Deus é bom, que Dios es bueno, se eu provar a bondade desse si Deus. yo pruebo de la bondad de Dios. Amém? Amén. E precisa existir dentro de nós Y necesita existir dentro de ti desejo por Deus, un deseo por Dios, desejo verdadeiro por Deus. un deseo verdadero por Dios. Porque às vezes não desejamos Deus da maneira que nós deveríamos desejar. Porque a veces no deseamos a Dios de la manera que debemos desear a Dios. Por exemplo, Por ejemplo, Abraão teve um filho com 100 anos de idade. Abraham tuvo un hijo con 100 años de edad. Amém? Amén. Amém? Amén o no amén. Quantos aqui querem ter filhos com 100 anos de idade? ¿Cuántos aquí tienen hijos con 100 años? Ainda tem gente. Hay gente. Amém? Amén. Agora, imagine uma coisa. Ahora imagínate una cosa. Quantos aqui têm amor pelos seus filhos? ¿Cuántos aquí tienen amor por sus hijos? Amém? Quantos aqui, imagina uma coisa. ¿Cuántos, Vocês gostam de mimar os seus filhos? ¿Cuántos aquí les gusta engreír a sus hijos? As mamães são mais Las mamás son más fortes. Todos aqui gostam de mimar os seus filhos, sim ou não? ¿Todos les gusta engreír a sus hijos? ¿Sí o no? Agora imagina que você não tem filhos com 100 anos de idade. Imagínate que no tienes hijos con 100 años de edad. Tinha um, mas não era da promessa. Había uno, pero era la promesa. Mas então, com 100 anos de idade, Abraão tem um filho. Entonces, con 100 años de edad, Abraham tenía un hijo. Esse filho ia ser mimado ou não? ¿Ese hijo iba a ser engreído o no? Sim. Com 100 anos de idade, eu tenho um filho. Con 100 años tengo un hijo. E se eu já mimo meu filho? ¿Cómo? Eu já mimo, eu já. Yo ya engrío a mi hijo. Quando eu tinha 20 anos de idade, Cuando yo tenía 20 años de edad. imagina se eu tenho um filho com 100 anos de idade. Imagina si tienes un hijo con 100 años de edad. Eu ia mimar ainda mais. Yo iba a engreír mucho más. Amém? Amén. Então chega um momento na vida de Abraão Entonces llega un momento en la vida de Abraham. que Deus fala assim para ele: me dá o seu filho. Entonces Dios le dice, dame tu hijo. E Abraão Y Abraham prontamente vai entregar o filho para Deus. rápidamente está para entregar su hijo para Dios. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o desejo de Abraão Porque el deseo de Abraham não estava naquilo que Deus podia dar, no está en lo que Dios podía dar, senão sino no próprio Deus. en el propio Dios. Amém? Amén. Por isso, Por eso, nós não devemos amar a Deus nosotros no debemos amar a por Dios aquilo que Ele tem nos dado, por lo que Él nos puede dar, senão por aquilo que Ele é. sino por lo que Él es. Amém? Amén. E nós não podemos amar Nosotros no podemos amar mais aquilo que Deus não nos deu más de lo que Dios no nos do dio que o próprio Deus. de lo que es Dios. Porque às vezes Porque a veces ficamos com muita ambição, com muita vontade nos quedamos con mucha ambición de que Deus faça algo na nossa vida. de que Dios haga algo en nuestra vida. Que nós possamos amar mais aquilo que Deus ainda não fez. Que nosotros podamos amar algo que todavía Dios no ha O próprio hecho. Deus. Que sea el mismo Dios. Então passamos dias e horas orando, Entonces pasamos los días y las horas orando, pedindo para Deus: pidiendo para Dios, faça isso, haz eso, faça isso, haz eso, faça isso. haz eso. E esquecemos Y nos olvidamos de adorar o próprio Deus. de adorar a Dios. Olhamos somente para aquilo que Ele tem para nos dar Miramos solamente lo que Él nos puede dar e não olhamos y no miramos, aquilo que Deus realmente Ele é. no miramos lo que realmente Dios es. Amém? Amén. Amém ou não? Amén o no. Existe uma circunstância na nossa vida, Existe un momento en nuestra vida, como aconteceu com João Batista. como aconteció con Juan el Bautista. João Batista é aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dios dice ahí, Juan dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. João Batista é aquele que diz: eu os batizo com água, Juan fue el que dijo que yo los bautizo con agua, mas depois de mim
Pero después de mí vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. viene aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Amém. Amén. Mas chega um momento na vida de João Batista Y llega un momento en la vida de Juan Bautista que ele está preso. que él está en la cárcel. A sua cabeça vai ser pedida. Su cabeza está perdida. E aí, nesse momento que João Batista está preso, Y en ese momento, Juan Bautista en la cárcel, ele vai chamar alguns discípulos él llama a algunos discípulos e vai mandar esses discípulos perguntar para Jesus: y le manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: és tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? ¿eres tú el que debería de venir o tenemos que esperar a otro? Porque as circunstâncias da prisão Porque las circunstancias de la cárcel faz com que João Batista hacen que Juan el Bautista duvida dude daquele que ele é. de lo que él era. Amém? Amén. Quantas vezes na nossa vida as nossas circunstâncias ¿Cuántas veces en nuestras vidas las circunstancias ela faz com que nós duvidemos, com que a gente duvide hacen que nosotros dudemos daquilo que ele é? de aquello que Dios es? Amém? Amén. Olhamos as circunstâncias, Miramos las circunstancias, olhamos as dificuldades deles miramos las dificultades que e tenemos passamos a acreditar y empezamos a creer que aquela dificuldade que la dificultad ela é maior do que o próprio Jesus. que es más grande que Jesús. Agora, como que eu faço para isso não acontecer na minha vida? ¿Y cómo hago para que eso no pase en mi vida? O meu desejo Mi deseo por Deus por Dios precisa ser constante, necesita ser constante, independente da circunstância que eu vivo. independiente de las circunstancias que Não estamos podemos viviendo. em nenhum momento No podemos en ningún momento dudar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele é. de aquello que Dios puede hacer, de qué cosa es. Amém? Amén. Em uma escala de prioridades, En una escala de prioridades, pelo menos no Brasil, por lo menos en Brasil, fazemos assim. hacemos así. Primeiro, Primero, Deus. Dios. Segundo, Segundo, família. familia. Terceiro, Tercero, igreja. iglesia. Quarto, Cuarto, trabalho. trabajo. E quinto, Y quinto, lazer. hobbies. Hobbies. Amém? É parecido com o Peru? ¿Es parecido con Perú? Sim ou não? É parecido com o Peru? Deus está sempre em primeiro lugar, né, irmão? Dios siempre está en primer lugar, amén. Amém? Amén. Agora, se hoje Ahora, si hoy você tivesse que decidir, tú quisieras escolher. desistir, ¿no? Se você tivesse que escolher Si tuvieras que escoger entre Deus e o seu trabalho, entre Dios y tu trabajo, qual você escolheria? ¿cuál tú escogerías? Agora a gente para pensar um pouco, No, ahora ponte a pensar un poco. porque como vamos fazer ¿Cómo vamos a hacer para viver para vivir se eu escolher somente Deus si yo escojo solamente Dios e não escolher o meu y trabalho? no escojo mi trabajo? Mas o problema não é nem esse, Pero el problema no es eso realmente. porque presta atenção, Deus está onde na nossa escala de Ponga prioridades? atención, Dios está donde en nuestra escala de prioridad. Em primeiro lugar, sim. En primer lugar siempre. Nosso trabalho está em quarto lugar, Nuestro sim. trabajo está en cuarto lugar, ¿no? Mas nesse momento que é feita essa pergunta, Pero en ese momento que te haces esa pregunta, os dois ficam juntos. los dos están juntos. O que está em primeiro vai brigar com aquele que está em quarto. Lo que está en primero se pelea con lo que está en cuarto. E é exatamente nesse momento Y es exactamente en ese momento que eu e você que tú y yo precisamos entender necesitamos entender que Deus precisa ser o nosso maior desejo. que Dios necesita ser nuestro mayor deseo. Amém? Amén. Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. No te estoy diciendo deja tu trabajo. Eu não estou dizendo para você amanhã não vá trabalhar. No te estoy diciendo mañana no trabajes. Eu estou dizendo somente para você. Pense. Solo te estoy diciendo Se medita. Deus realmente é o seu desejo. Medita si realmente Dios es tu deseo. Amém? Amén. Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 4. versículo del 1 al 4. Eu não vou ler os versículos, mas você conhece a história de Zaqueu. Quantos conhecem a história de Ustedes Zaqueu? conocen la historia de Saqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Saqueo? Amém? Amén. Zaqueu ele era chefe dos cobradores de impostos. Saqueo era un jefe de cobrador de impuestos. Amém? Amén. Zaqueu ele era uma pessoa que
hoje ele estava no culto, sentado do seu lado, Saqueo era una persona que hoy día estaba en el culto, sentado a tu lado, mas amanhã bem cedo pero mañana bien temprano, ia ter os seus trabalhadores, ¿cómo? os seus empregados, Tus trabajadores, iam estar batendo na sua porta, na porta da sua los casa, trabajadores de Saqueo iban a estar tocando tu e puerta eles iriam falar assim: me paga o imposto. y te iban a decir, paga el impuesto. Iríamos olhar e falar: Zaqueu, mas você não estava no culto comigo? Y tú le ibas a mirar, pero ¿tú no estabas conmigo en el culto? Sim, mas eu trabalho para Roma Sí, pero yo trabajo para e eu Roma. preciso recolher os impostos. Yo necesito recoger los impuestos. Imagina se esse irmão chamado Zaqueu, Imagina si ese hermano llamado Saqueo, ele ia ser bem visto no meio da igreja. él iba a ser bien visto aquí en la iglesia. Quem gostaria de dar uma carona para Zaqueu para ir para casa? ¿Quién le gustaría dar un jale para Huánuco? Llevarlo a Saqueo a su casa. Vem, Zaqueu, eu levo. Ven, Saqueo, yo te llevo. Quem gostaria de convidar Zaqueu para almoçar na sua casa? ¿Quién le gustaría invitar a comer a su casa? Creio que ninguém ia fazer isso. Creo que nadie haría eso. Porque Zaqueu, ele cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Porque Saqueo cobraba impuestos de sus propios hermanos. Mas Zaqueu, ele tinha uma vida boa. Pero él tiene una vida buena, Zaqueu tinha bom salário. tenía un buen sueldo, Zaqueu tinha bom emprego. tenía un buen trabajo, Zaqueu tinha uma boa família. tenía una buena familia. Zaqueu, ele era bem visto na sociedade. Saqueo era bien visto en la sociedad. Tudo aquilo que nós procuramos ter hoje, Todo lo que nosotros queremos tener hoy, Zaqueu já tinha. Saqueo lo tenía. Amém? Amén. Mas a Bíblia vai dizer Pero la Biblia dice que Zaqueu, ele tem desejo. que Saqueo tenía un deseo. Faltava uma coisa para Zaqueu, amém? Faltaba una cosa para Saqueo. Amén. Aquilo que nós dizemos que temos Eso que nosotros decimos que tenemos é o que faltava para Zaqueu. es lo que le faltaba a Saqueo. Faltava Jesus. Faltaba Jesús. Zaqueu tinha tudo que ele precisava. Saqueo tenía todo lo que necesitaba. Mas no momento da vida dele, Pero un momento en la vida de él, ele fica sabendo que Jesus vai passar pelo seu lugar. él escucha que Jesús va a pasar por su casa. Então, a partir desse momento, A partir de ese momento, ele coloca algo dentro do seu él coração. coloca algo en su corazón. E ele diz assim: eu preciso ver Jesus. Y él dice, yo necesito ver a Jesús. E agora ele começa um plano. Y ahora él comienza un plan. Agora ele começa um caminho. Ahora él comienza un camino Para que ele pudesse ver Jesus. para que él pueda ver a Jesús. Amém? Amén. E o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui, Y el primer punto que te quiero decir hoy, a Bíblia vai dizer assim que Zaqueu procurava la encontrar Biblia, Jesus. la Biblia dice que Saqueo procuraba encontrar a Jesús. Procurar quer dizer que ele perseguia, que ele tentava de todas as maneiras. Procurar quiere decir que le perseguía, que le intentaba de todas las maneras. Existia um desejo tão grande dentro de Zaqueu. Existe un deseo tan grande en la vida de Saqueo Ele queria ver Jesus. que él quería a Jesús. Não importava mais a sua posição social. No importaba la posición Não social, importava mais o dinheiro que ele tinha. no importaba el dinero que Não tenía, importava mais o que as pessoas iriam falar dele. no importaba lo que las personas podían hablar de él. Mas Zaqueu, ele queria uma coisa. Pero él solo quería una Ele cosa, queria ver Jesus. él quería ver a Jesús. Amém? Amén. Quantos aqui querem ver Jesus? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Nós precisamos buscar ver Jesus na nossa vida. Nosotros necesitamos Amém? buscar a Jesús en nuestra vida. De todas as maneiras. De todas las maneras. Às vezes não encontramos Jesus A veces no encontramos a Jesús somente no culto de domingo à noite. solamente en el culto domingo de la noche. Às vezes não encontramos Jesus A veces no encontramos solamente a Jesús numa reunião de célula. en una célula. Então precisamos procurar outras Entonces formas necesitamos buscarlo de otras maneras de encontrar Jesus. de encontrar a Jesús. Amém? Amén. Eu não sei se é levantando de madrugada, Yo no sé si levantándote de eu madrugada, não sei se é levantando muito cedo, si es levantándote muy eu não temprano, sei se é dormindo muito tarde, no sé si es durmiendo muy tarde, eu não sei se é lendo mais a Bíblia, no sé si es leyendo más la eu não sei Biblia, se é jejuando mais, no sé si es ayunando más, mas tem uma coisa que nós precisamos. pero hay una cosa que nosotros necesitamos, Nós precisamos ter o que desejo nosotros necesitamos tener el de deseo buscar Jesus. de buscar a Jesús. Amém? Amén. Amém, irmão? Amén. Esse desejo precisa estar dentro de nós. Ese deseo que está dentro de nosotros. Nós nos acomodamos com as situações da nossa vida. Nós nos acomodamos con la situación E de nós nuestra vida. achamos que a nossa vida vai ser sempre da mesma maneira. Y nosotros pensamos que nuestra vida va a ser de la misma manera. Amém, irmão? Amén o no. Mas não é dessa forma. Pero no es así. Porque servimos um Deus Porque servimos a un que Dios pode fazer o impossível acontecer que puede hacer lo imposible donde a sea, qualquer momento en da nossa vida. cualquier momento de nuestra vida. Amém? De Amén. repente, pode acontecer. Muito rápido. Puede pasar muy rápido en nuestra vida. Amém, irmão? Quantos creem? ¿Cuántos creen?
Mas para isso você precisa desejar Jesus. Pero para eso tú necesitas desear a Para Jesús en tu isso, vida. para isso você precisa desejar Jesus, que Ele pode fazer algo na sua vida exatamente agora, amém ou não? Para eso necesitas pensar que Jesús va a hacer eso en este momento de tu vida. Amém? Amén. Quantos creem que Jesus pode falar na sua casa? ¿Cuántos quieren que Jesús hable en tu casa? Quantos creem que Jesus pode falar na sua igreja? ¿Cuántos quieren que Jesús esté en tu iglesia? Quantos creem que Jesus pode falar no seu trabalho? ¿Cuántos piensan que Jesús puede hablar en tu trabajo? Quantos creem que Jesus pode falar na vida do seu esposo que ainda não é convertido? ¿Cuántos creen que puede estar en la vida de tu esposo o esposo que no es Na sua convertido? esposa que ainda não é convertida? Tu esposo que no es convertido. Nos seus filhos que não são Tus convertidos? hijos que no son convertidos. Amém? Amén. Quantos creem? ¿Cuántos creen eso? Pode acontecer a qualquer momento. Puede pasar en cualquier Por momento. isso, os nossos desejos Por eso nuestros deseos precisam ser constantes necesitamos ser constantes, e intensos. intensos, E nós procurarmos Deus, de buscar a Jesús. procurar Jesus todos os dias. Todos los días, Em todo momento, en todo momento. eu estou indo trabalhar. Estoy a trabajar Eu preciso entender que Jesus pode aparecer em mim. y necesito entender que Jesús puede aparecer en el trabajo. Eu estou no meu tempo de lazer. Estoy en mi tiempo de Eu hobbies. preciso entender que Jesus pode aparecer em mim. Necesito entender que Jesús va a aparecer ahí. Amém? Amén. Estamos num seminário como esse. Estamos en un seminario como este. Jesus pode se manifestar a qualquer momento da Y nossa vida. Jesús se Amém? puede manifestar en cualquier momento de nuestras E vidas. não somente nos momentos da plenária, Y no solamente en las plenarias, mas principalmente pero principalmente quando estamos fora das plenárias também. cuando estamos fuera de las plenarias también. Amém? Amén. Jesus pode manifestar na sua volta, na viagem de volta para a sua cidade. Dios puede manifestarse cuando estás volviendo para tu ciudad. Jesus pode manifestar dentro do ônibus, Puede manifestarse en el ómnibus, dentro del avión, no bar, dentro del em barco, qualquer lugar. en cualquier lugar. Jesus pode se manifestar, amém? Jesús se puede manifestar. Amén. Mas para isso, Mas para eso você precisa ter um desejo de necesitas buscar tener Jesus. un deseo de buscar a Jesús. Eu quero ver Jesus. Yo quiero ver a Jesús. Amém? Amén. Mas a Bíblia vai dizer assim que Zaqueu, Mas la Biblia dice que Saqueo, ele era de pequena estatura. él era de pequeña estatura. Zaqueu ele era baixinho no Brasil. Él era pequeño, Pequeno. enanito. Isso. E a Bíblia diz que havia uma multidão Y la Biblia dice que había mucha gente, e uma pessoa bem baixinha y una persona bien que bajita ela não conseguia ver. no conseguía ver. Agora você pensa que essa limitação, Ahora pienso que esa limitación ela parou Zaqueu? esa paró a Saqueo. Não, ela não parou Zaqueu. Eso no paró a Saqueo. Agora eu quero perguntar uma coisa para você aqui nesta manhã. Ahora quiero decirte una cosa esta mañana. Qual é a sua limitação? ¿Cuál es tu limitación? Eu quero dizer uma coisa para você. Quiero decirte una cosa A para ti. sua limitação não define quem você é. Tu limitación no define lo que tú eres. Amén. Não importa se você é baixo, se você é alto. No importa si eres bajo, Não alto, importa se você é muito inteligente ou pouco no inteligente. importa si eres muy inteligente o poco Não inteligente, importa se você estudou, se você não estudou. no importa si estudiaste o no estudiaste, O que importa lo que importa é aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Amén. Deus pode fazer através da sua vida. Amén. Algumas pessoas se comparam com outras pessoas. Algunas personas se comparan con otras personas. Alguns pastores se comparam com outros pastores. Algunos pastores se comparan con otros Eles pastores. falam assim: Y ellos dicen así, ah, mas eu não tenho isso, pero yo no tengo mas eso. eu não tenho aquilo, Yo no tengo eu aquello. não tenho um aparelho de som bom, Yo no tengo buenos eu parlantes. tenho um púlpito muito bom. Yo no tengo un púlpito bueno. Por isso, Por eso eu não posso fazer yo no puedo hacerlo. igual o outro faz. Igual el otro lo Então, o hace. que faz diferença na nossa vida Lo que hace la diferencia en tu vida não são as coisas que nós no temos, son las cosas que nosotros não é o tenemos, dinheiro que nós no temos, es el dinero que não tenemos, é o conhecimento que nós temos. no es el conocimiento que O tenemos. que faz diferença na nossa vida Lo que hace diferencia en é nuestra o vida desejo que nós temos de buscar a Deus es todos os el dias. deseo que tenemos de buscar a Dios todos los días. Amén. Amén. Porque o Espírito Santo pode aplaudir o Senhor. Puedo aplaudir al Señor. Porque o Espírito Santo, Porque el Espíritu Santo, ele não é limitado. Él no es limitado. Ele age na vida de quem tem dinheiro Él obra en la vida de que tiene dinero e age na vida de quem não tem dinheiro. y obra en la vida de que no tiene dinero. Ele age na vida daquele que estudou muito Habla en la vida de que estudió mucho e ele age na vida daquele que não estudou nada. y obra en la vida de que no estudió nada. Amém? Amén. Tem um documentário no Brasil Hay un documental en Brasil de algumas igrejas de unas iglesias
de umas pessoas, de algumas mulheres que são bem velhas. de unas mujeres que son bien viejas. Sim, já tem 30, 40 anos de ministério. Son 30, 40 años de ministerio. E essas mulheres contam algumas experiências. Y esas mujeres cuentan una experiencia. E uma dessas mulheres, Y una de esas mujeres ela conta que ela não sabia ler e nem escrever. cuenta que no sabía leer ni escribir. E sabe quem ensinou ela a ler a Bíblia? ¿Y sabe quién enseñó a él a leer la Biblia? O Espírito Santo de Deus. Fue el Espíritu Santo de Dios. Pode crer. ¿Cuántos creen eso? O Espírito Santo ensinou ela. El Espíritu Santo enseñó a ellos. Ela abriu a Bíblia, Ella abrió la Biblia, começou a olhar a Bíblia e ela falava assim, mas eu não sei ler. comenzó a ver la Biblia y decía, pero yo no sé E o leer. Espírito Santo falava para ela, eu vou te ensinar. Y el Espíritu Santo decía, yo te voy a E enseñar. ela começou a ler a Bíblia. Y ella comenzó a leer la E Biblia. hoje ela lê a Bíblia Y hoy ella lee la e Biblia ela prega y predica durante todos esses anos. durante todos estos años. Então a sua limitação, Entonces su limitación, ela não pode parar. ella no puede parar. Porque nós somos seres únicos em Deus. Porque no somos seres únicos en Dios. Eu posso fazer algo Yo puedo hacer algo que o Arão não faz. que yo no hago. Como o Arão pode fazer algo, Como Aarón no puede hacer algo, eu também não faço. él tampoco puede hacer. Mas se nós dois andarmos juntos, Mas si andamos juntos, como estamos aqui agora, como estamos ahorita, então vocês entendem o espanhol. entonces se entiende el español Quando eu falo em português. cuando yo hablo portugués. Amém? Amén. Assim funciona a igreja de Cristo. Así funciona la iglesia de Não Cristo. existe uma pessoa No existe una que persona pode fazer todas as coisas. que puede hacer todas las cosas. Nós somos membros de um mesmo corpo. No somos miembros del mismo cuerpo. Amém? Amén. Então esse é o nosso, quando nós nos juntamos, Cuando nosotros juntamos, fazemos com que o corpo de Cristo exista. hacemos que el cuerpo de Jesús exista. Amém? Amém? Amén. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Segundo Corintios capítulo 2, A Bíblia diz versículo assim que a minha graça é suficiente a você. 9. De nuevo. De nuevo. Minha graça é suficiente para você. Mi gracia es suficiente para ti, Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. pues mi poder perfecciona tu debilidad, Pois eu me gloriarei pues yo me gloriaré, ainda mais alegremente aún así más alegremente em minhas fraquezas, en mi debilidad, para que o poder de Cristo para que el poder de Cristo repouse em mim. repose en mí. Amém? Amén. Quantos aqui têm limitações? ¿Cuántos aquí tienen limitaciones? Amém? Amén. A Bíblia diz que você deve se alegrar nas suas limitações. La Biblia dice que tienes que alegrarte en tus A Bíblia limitaciones. diz que você deve se alegrar por não poder fazer algo. La Biblia dice que tienes que alegrarte por no poder hacer una Porque cosa, a Bíblia diz que o poder de Cristo porque dice que el poder de Cristo repousa em você. Então. está en ti. Amém? Amén. Então as pessoas olham para você e elas falam assim, mas como que você faz Entonces isso? las personas te miran y dicen, pero ¿cómo que tú haces eso? Não é por mim, No es por mí, é pelo Espírito es Santo. por el Espíritu Santo. Eu não posso, Yo no puedo, eu não consigo, yo no puedo, mas Ele pode. mas Él puede. Então, apesar da minha baixa estatura, A pesar de mi baja estatura, Deus é quem faz. Dios es el que hace. Porque a Bíblia também diz Lo que la Biblia también que dice, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo que Dios escoge las cosas locas de este mundo para envergonhar os sábios. para dar vergüenza para los E sabios. Deus escolheu aqueles que são fracos deste mundo Que Dios escogió las personas que son débiles de este mundo para confundir aqueles que são fortes. para confundir a los que son fuertes. Amén. Amén. Deus pegou aquele que não sabe ler Dios utiliza a la persona que no sabe leer e transformou em um pregador da palavra. y transformó en un predicador de la palabra. Para Amén. confundir aquele que acha que sabe. Para confundir para el que piensa que sabe. Então, na minha vida e na sua vida, Entonces na minha vida e na sua vida, entonces tu vida y mi vida, nós precisamos entender nosotros necesitamos que entender Deus nos usa que Dios nos usa da maneira que nós somos. de la misma manera que somos. Amém? Amén. Deus nos usa Dios nos usa onde quer que nós estejamos. donde sea que estemos. Deus nos usa numa grande cidade. En la gran ciudad, Deus nos usa numa pequena cidade. en las ciudades pequeñas, Deus nos usa na selva. Dios nos usa en la selva, Deus nos usa nos barcos. Dios nos usa en los barcos, Deus nos usa em qualquer lugar da face Dios da terra. nos usa en cualquier lugar de la faz de la tierra. Amém? Amén.
Você não precisa ter uma igreja grande. No necesitas tener una iglesia Você grande. não precisa ter um centro de missões. No necesitas tener un centro de Você não misiones. precisa ter um bom aparelho de som. No necesitas tener un buen equipo de sonido. Você só precisa entender uma coisa. Solo necesitas entender una cosa. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. Tú fuiste llamado para hacer la diferencia donde tú estás. Amém? Amén. E para usar as armas que você tem. Y para usar las armas que tú tienes. Amém? Amén. O que você tem na sua mão? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? O que você tem na sua igreja? ¿Qué es lo que tú tienes en tu iglesia? Isso não importa. Eso no importa. Olhar para as nossas condições físicas Ver tus condiciones físicas não vai importar para nós. no te va a importar. O que vai importar para nós Lo único que tiene que importar é o Espírito Santo de Deus que pode agir em qualquer vida, em es qualquer el lugar. Espíritu de Dios que puede reaccionar en cualquier lugar. Amém? Amén. Amém, irmão? Amén. A segunda coisa que limitava Zaqueu era a multidão. La segunda cosa que limitaba a Zaqueo era la mucha gente que había. Amém? Amém. Existia uma multidão ao redor. Existía mucha gente. E então Zaqueu era de baixa estatura. Entonces Zaqueo era de baja estatura. Havia muitas pessoas à sua volta. Había muchas personas alrededor de él. Mas o desejo de Zaqueu Pero el deseo de era Zaqueo ver Jesus. era ver a Jesús. O desejo de Zaqueu El deseo de não Zaqueo era ver a multidão. no era ver la O gente. desejo de Zaqueu era ver Jesus. El deseo de Zaqueo era ver a Jesús. Amén. Amén. Para que você possa ver Jesus e ter um desejo por Jesus, Para que tú puedas ver a Jesús, tener deseo de Jesús, você não pode olhar para as pessoas. no puedes ver a las personas. Você não pode olhar para a multidão que está ao seu No redor. puedes ver a las personas que están a tu alrededor. Você não pode pensar o que as pessoas vão pensar de você. Tú no puedes pensar lo que las personas van a pensar de ti. Sim? Sí. Todas as coisas que nós não começamos, ¿Cuántas cosas que nosotros no comenzamos? tantas coisas que nós não fazemos, ¿Cuántas cosas que nosotros no hacemos? porque nós pensamos assim. Porque nosotros pensamos de esta manera. E se der errado? Y si no funciona, O que as outras pessoas vão pensar de mim? ¿qué van a pensar las demás personas de mí? Amém? Amén. Não é assim que funciona? ¿No es así que funciona? Muitas vezes na nossa vida não fazemos nada, não começamos nada, Muchas veces no comenzamos nada en nuestra vida porque nós ficamos preocupados porque estamos com preocupados a multidão que está ao nosso redor. por la gente que está a nuestro alrededor. E existem algumas coisas que nós precisamos entender e aprender. Y ellos tienen unas cosas que nosotros necesitamos entender y comprender. Existem pessoas dentro da nossa igreja. Existen personas dentro de nuestra iglesia. Existem pessoas que às vezes caminham com a gente, Existen personas que caminan con nosotros, mas não querem que a gente chegue onde nós queremos chegar. pero no quieren llegar, no quieren que tú llegues donde te has propuesto llegar. Então nós falamos assim: Entonces nosotros decimos así: eu não fiz, yo no hice, porque o Arão falou que eu não ia conseguir fazer. porque Aarón dijo que no podía hacerlo. Então no último dia, Entonces el último día eu vou prestar contas para Deus, daré cuentas para e Dios Deus vai me perguntar: y Dios me va a decir: por que você não fez isso? ¿por qué no lo hiciste? E eu vou falar assim: porque o Arão falou que eu não conseguia. Yo voy a decir: porque Aarón dijo que yo no podía hacerlo. E Deus vai falar assim para mim: Y Dios te va a decir: o mais importante é o que o Arão fala ou o que eu já falei. es más importante lo que Aarón dice de lo que yo hablé. O que é mais importante? ¿Qué es lo que es más importante? Aquilo que Deus falou a nosso respeito, Es lo que Dios habló para nosotros, aquilo que Deus pediu para a gente fazer, es lo que Dios nos dijo para hacer, ou aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. o eso que las personas dicen respecto a eso. Então existem pessoas no nosso meio Entonces existen personas en nuestro alrededor que vão falar para a gente: para, que van a decir: no lo hagas, não, você não vai conseguir. no lo vas a conseguir. Lembra do cego que estava gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim? ¿Se acuerdan del ciego que estaba gritando: hijo de David, ten compasión de mí? Sim. Sí, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la historia? A Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam ao lado dele La Biblia decía que las personas que estaban al lado de él falavam assim para ele: decían para él: não grite, no grites, não fala nada, no digas nada, ele não vai te escutar. él no te va a escuchar. Mas a Bíblia também diz Pero la Biblia también que aquele dice cego que aquel ciego não escutou o que a multidão falava no para ele. escuchó lo que la gente E decía ele para él, gritava ainda mais alto, y él gritaba todavía más alto porque ele acreditava naquilo que estava dentro dele. porque él creía en lo que estaba dentro de él. Amén. Amén.
Você precisa crer mais daquilo que está dentro de você. daquilo que está dentro Necesitas da creer lo que pessoa. está en ti mucho más que lo que la gente habla. Amém? Amén. Você precisa ter uma convicção, Necesitas tener convicción, desejo un deseo por Deus, por Dios, por Jesus, por Jesús, muito maior mucho mayor do que aquilo que as pessoas falam sobre esse respeito. de lo que algunos hablan respecto a eso. A Bíblia também diz em Josué capítulo 14, versículo 8. En Josué capítulo 14, verso 8. A Bíblia vai dizer que os irmãos, os israelitas que ali estavam, La Biblia dice que los israelitas que estaban ahí, eles fizeram o povo desanimar-se de medo. ellos hicieron al pueblo desanimar. Amém? Os próprios irmãos que estavam ali começaram a olhar um para o outro e falaram, não, isso não vai dar certo. Los mismos que del pueblo decían, no, eso no va a Nós vamos funcionar. conseguir. No, no va a conseguir. Não é para nós. No es para Vamos nosotros. embora para nossa casa. No nos importa nuestra casa. Mas a Bíblia diz que Josué, Pero la Biblia dice que Josué, ele diz assim, eu porém, yo por el tanto fui inteiramente fui íntegramente fiel ao Senhor, fiel al Señor, ao meu Deus. a mi Dios. Amém? Amén. A quem nós temos sido fiéis? Aquí tenemos que ser fieles. A multidão que pede para nós pararmos, Para la gente que dice para nosotros parar, ou a Deus que mandou nós seguirmos em frente? o a Dios que nos manda para seguir para adelante. Precisamos ser fiéis a Deus. Debemos ser fieles a Dios. Amém? A multidão não pode nos parar. La gente no te puede parar. A opinião das pessoas não pode nos parar. La opinión de las personas no te puede Porque parar. nós servimos a um Deus poderoso. Porque nosotros seguimos un Dios poderoso. Amém? Amén. A multidão, La multitud, ela só quer saber de barulho. ellos solo te quieren saber de bulla. A multidão não está interessada em nada. La gente no está interesada en nada. Amém? Amén. Lembra quando Jesus, lá em João capítulo 6, De acuerdo con Jesús en Juan capítulo 6. as pessoas estão atrás dele porque ele transformou, ele multiplicou os pães. Las personas estaban detrás de él porque él transformó panes para la multitud, para la gente. Ele estava dando comida para eles. Estaba dando comida para la gente. Amém? Então a multidão está atrás dele. Entonces la gente estaba detrás de él. Mas quando ele começa a dizer assim, eu sou o pão que desceu do céu, Pero cuando él comienza a decir, yo soy el pan que bajó del a cielo, multidão olha para ele la gente mira para e él. fala assim, esse não é José? Esse não é filho de José, o carpinteiro? La gente dice, este no es el hijo de José el Eu carpintero. só sei quem ele é. Yo te conozco, yo sé E quién es agora ele él. está falando que ele é o pão do céu? Y ahora él dice que es el pan del cielo. Não, ele não é o pão do céu. No, él no es el pan del cielo. Então vamos embora. Vamos E a multidão começa a ir embora. a nuestra casa. Si fueron a su casa la gente. Amém? Amém. Alguns dos seus discípulos começam a ir embora. Algunos de sus discípulos también se van a su casa. Sobra Pedro, Solo va Pedro. que vai dizer assim, Senhor, para onde iremos nós? ¿Para dónde nosotros iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Si solo Jesús tiene palabra de vida. Pedro não seguiu a multidão. Pedro no siguió a la Pedro não gente. seguiu os outros discípulos. Pedro no siguió a los otros Pedro discípulos. entendia. Pedro entendía Somente Jesus la mente de Jesús. era o que importava para ele. Que era Jesús lo que importaba para él. Era o que importava para ele. Amém? Amén. Amém ou não? Amén. Pensa na Bíblia comigo. Piensa en la Biblia conmigo. Você já viu a multidão ¿Tú ya ser viste, curada? tú ya viste a la gente ser curada? A multidão, todas as pessoas que estavam ali, você já viu que serem curadas? En la Biblia, ¿tú viste a mucha gente ser curada? Existem no meio da multidão Existe siempre en medio de la gente um cego. un siervo. Ele grita a Jesus Él le grita a Jesús e ele é curado. y él es curado. Existe no meio da multidão Siempre existe en medio de la gente uma mulher com fluxo de sangue. una mujer con flujo de sangre. E diante de todas as pessoas que ali estavam, Que había mucha gente alrededor. aquela mulher é curada. Solamente esa mujer es curada. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque no meio de uma multidão Porque en medio de tanta gente existem pessoas existen personas que vão até Jesus, que van hasta Jesús, mas não têm o desejo de permanecer com Ele. pero no tienen el deseo de permanecer con E Él. é por isso que eu e você Es por eso que tú y yo precisamos ter um desejo dentro de nós necesitamos tener un deseo delante de de nosotros. não se importar com a multidão Que no nos importe la e gente olhar para Jesus y mirar para e Jesús ter um compromisso com y Jesus. tener un compromiso con Jesús. Amém? Amén. O terceiro ponto, El tercer punto, que é o último que eu quero falar para você. y es el último que quiero decirte hoy. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, La Biblia dice que Saqueo, ele é de baixa estatura, él es de baja estatura, tem uma multidão junto com ele, había mucha gente con él, mas existia um desejo dele pero existía un deseo en él de ver Jesus. de ver a Jesús. Amém? Amén. Amém?
Amém ou não? Então a Bíblia vai dizer em Lucas 19, versículo 4. Lucas 19, versículo 4. Assim, Correu adiante e subiu numa figueira brava, él corrió para adelante, subió a una higuera para vê-lo, para ver, pois Jesus ia passar por ali. porque Jesús iba a pasar por ahí. Amém? Amén. Olha o que Zaqueu lhe faz. Hoy lo que mira lo que Zaqueo hace. Zaqueu ele tem um desejo de ver Jesus. Él tiene un deseo de ver a Jesús. A multidão está junto com ele, Hay mucha gente con él, mas ele não está pensando o que a multidão está pensando. pero él no está pensando lo que la gente Ele está não pensando. está querendo o que a multidão está querendo. Él no está queriendo lo que la gente está E a queriendo. Bíblia diz então que ele se adianta. Entonces, la Biblia dice que él se adelanta. A Bíblia diz que ele vai sozinho. Él va solo. A Bíblia diz que ele vai correndo. La Biblia dice que va corriendo. Esse é o desejo que eu e você precisamos ter. Ese es el deseo que nosotros necesitamos tener. Se ninguém vai, eu vou. Si nadie va, yo voy. Se ninguém faz, eu faço. Si nadie hace, yo Se hago. ninguém ora, eu oro. Si nadie ora, yo Se oro. ninguém vai no culto, eu vou. Si nadie va al culto, yo Se voy. ninguém lê a Bíblia, eu leio. Si nadie lee la Biblia, yo Se leo. ninguém visita hospitais, eu visito. Si nadie visita los hospitales, yo Se visito. ninguém evangeliza, eu evangelizo. Si nadie evangeliza, yo evangelizo. Se ninguém ora pelas pessoas, eu oro. Si nadie ora por las personas, yo oro. Amém? Amén. Porque nós não podemos ser movidos Porque nosotros no podemos ser movidos pela multidão que está junto por la conosco, gente que está junto con nosotros, mas sim pelo desejo que existe pero dentro de nós sí por el deseo que tenemos de nosotros agradar a Jesus. de agradar a Jesús. Amém? Amén. Então não espere das outras pessoas. Entonces no esperes a las demás personas. Não espere das outras pessoas fazerem aquilo que está dentro do seu coração. No esperes que las demás personas hagan lo que está dentro de tu corazón. Zaqueu ele abre mão de toda a sua posição social. Zaqueo sacrifica toda su posición social. Zaqueu agora ele se expõe ao ridículo. Él se expone a hacer el ridículo. Ele vai subir em uma árvore. Sube un árbol. Aquele que é chefe dos cobradores de impostos. Aquel que es el jefe, el más de los cobradores. E ele vai passar uma vergonha de estar em cima de uma árvore. Y él va a pasar una vergüenza de estar encima de un árbol. E aí então, Ahí en ese momento seu propósito vai ser alcançado. su propósito va a ser alcanzado. O desejo El deseo atrai a visita. atrae la visita. Quando Jesus está passando por ali, Cuando Jesús está pasando por ahí, Jesus não olha para a multidão. Jesús no mira para la gente. Jesus não para escutar a multidão. Jesús no se para saludar a la Jesus ele gente. olha para cima. Él mira para así, E ele adelante. fala: Zaqueu, desce depressa. Y dice, Zaqueo, baja rápido, Porque hoje me convém porque hoy yo voy a estar jantar na sua casa. cenando en tu casa. Amém? Amén. Zaqueu consegue o seu objetivo. Zaqueo consigue su objetivo. Sabe por quê? Porque ele perseverou ¿Sabe por qué? Porque él perseveró em buscar o Senhor. en buscar al Señor. É por isso que eu e você que estamos aqui Es por eso que tú y yo estamos aquí. precisamos continuar perseverando Necesitamos continuar na perseverando nossa cidade, en nuestra na ciudad, nossa igreja, en nuestra com iglesia, as nossas dificuldades, con nuestras dificultades, porque o nosso desejo porque nuestro deseo não pode ficar parado no puede estar junto com a trancado. multidão. ¿Cómo? Junto com a multidão. Nuestro deseo no puede estar trancado junto con la gente. Nós precisamos entender Nosotros necesitamos que entender é o nosso desejo que nuestro deseo que vai fazer com que as outras pessoas va a hacer que las demás também queiram personas conhecer a Jesus. también quieran conocer a Jesús. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. La Biblia dice que Jesús entra a la casa Toda a casa de Zaqueu recebe salvação. y toda la casa de Zaqueo recibe A vida de salvación. Zaqueu agora é transformada. La vida de Zaqueo ahora es E transformada. agora Zaqueu pode falar para as outras pessoas. Ahora Zaqueo puede decir para las demás personas, Prova de Jesus. prueba de Jesús, Porque eu provei. porque yo probé E eu sei que ele é bom. y eso es bueno. Amém? Amén. Da mesma forma deve acontecer na minha vida e na sua De vida. la misma forma tiene que pasar en tu vida y en mi vida. O nosso desejo Nuestro deseo é encontrar a Jesus todos os dias. de encontrar a Jesús todos los días, Ele precisa ser tão grande, Él necesita ser tan a grande. tal ponto de que nós possamos atrair outras pessoas. Debe ser un punto que sea tan grande que para atraer a más personas. Amém? Amén. Amém ou não? Amén o no. Às vezes nós não queremos orar na igreja A veces, hay momentos que no queremos orar en la iglesia porque não tem ninguém orando. porque no hay nadie orando. Mas eu quero dizer uma coisa para Pero você. te quiero decir una cosa. Talvez comece pela sua vida Comience por tu vida e depois você vai ver a igreja inteira orando. y debes te vas a dar cuenta que hay mucha gente orando. Amém? Amén. Às vezes a gente não faz evangelismo nas ruas A veces no hacemos evangelismo en las porque ninguém calles está fazendo. porque nadie hace. Mas se você não começar, Pero si tú no comienzas, também outras pessoas talvez nunca comecem. tal vez las demás personas nunca van a Então comenzar. que comece por você. Entonces comience contigo. Então que comece pelo seu desejo de Entonces buscar o comienza Senhor. con tu deseo de tu corazón buscar al Señor. Amén. Amém ou não? Amén. A Bíblia vai dizer assim, ó. La Biblia dice así.
Corrias bem. ¿Cómo? Corrias, eu caminhava bem. Yo caminaba bien. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? ¿Quién te impidió de seguir conociendo la verdad? Às vezes nós estávamos assim como Zaqueu. A veces nosotros estábamos así como Saqueo. O desejo veio no nosso coração. El deseo estaba en nuestro O corazón. desejo estava em nós. El deseo estaba en nosotros. Mas nós olhamos para a multidão. Pero nosotros vemos a la gente. Nós olhamos para as nossas limitações. Nós vemos nuestras Nós limitaciones. olhamos para as nossas dificuldades. Nosotros vemos para nuestras dificultades. Nós não continuamos obedecendo a Y verdade. nosotros no continuamos obedeciendo la verdad. Eu quero incentivar você aqui nesta manhã. Yo te quiero animar esta mañana. Não deixe No dejes de obedecer a verdade. de obedecer la verdad. Não deixe No de dejes continuar caminhando. de continuar caminando. Ainda que seja o mais devagar que você possa caminhar. Aún así sea bien lento. Ainda que esteja doendo muito dentro de você. Aún así te duela mucho para caminar. Mas não deixe de continuar caminhando. Pero no dejes de continuar caminando. Não Amén. desista, não pare no meio do caminho. No pares, no desistas del Não camino. pare no meio do caminho. No pares en medio Se del existe camino. um desejo dentro de você Si existe un deseo dentro de ti de atrair a Jesus até você, de atrair a Jesus até você, de llevar a Jesús, llegar hasta Jesús, permaneça. permanece. Ainda que ninguém do seu lado continue. Aún así nadie de tu lado. Ainda que as pessoas digam que você não vai conseguir, Aún así la persona diga que no vas a conseguirlo. continue. Continúa. Não pare. No pares. Não desista. No desistas. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? No último dia, En el último día, quando todos nós cuando todos nosotros vamos prestar contas a Deus, vamos a dar cuentas para Dios, desculpa nenhuma no va a haber ninguna disculpa que Ele vai aceitar. que Él va a aceptar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ah, mas a minha igreja. Ah, no, pero mi Ah, iglesia. mas o meu pastor. Ah, pero mi Ah, pastor. porque a igreja não tinha condições. Ah, mi iglesia no tenía Ah, porque as condiciones. pessoas não faziam. Ah, las personas no hacían. Ah, porque a gente não tinha um bom lugar. Ah, porque no teníamos un buen lugar. As cadeiras eram ruins. Las sillas eran malas. Não, nada vai ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Porque Jesus já disse para cada um de Porque nós. Jesús ya te dijo. E nós temos aprendido aqui nesses dias. Y hemos aprendido en estos días Que aquele que nasceu de Deus, que lo que nació de Dios, ele vence o mundo. Amém ou não? Él es nuevo. Aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo. Amém ou não? Aquel que nació de Dios, somos llamados para transformar la ciudad. Nós somos chamados para transformar a nossa igreja. Somos llamados para transformar nuestra iglesia. Nós somos chamados para transformar o local que nós estamos. Somos llamados para transformar el local Nós donde somos chamados estamos. para transformar a família em que nós estamos. Llamados para transformar nuestra familia. Isso está dentro de cada um de Y nós. eso está dentro de cada uno de Isso está ustedes. dentro de cada um de Y nós. está dentro de cada uno de ustedes. Amén. Você é um agente de milagres. Tú eres un factor de milagros. Amém? Você é um agente de milagres. Tú eres un Não. factor de milagros. Você é um agente de transformação de Tú eres você un factor esteja. de transformación en tu iglesia. Amém? Amén. Quero orar pela sua vida. Yo quiero orar por tu vida. Se você pudesse colocar de pé. Puedes colocarte de pie, por favor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Cierre os olhos. Amém? Cierra tus ojos. Permita que esta palavra entre no seu coração. Que esta palabra entre en tu corazón. Neste momento agora, En este momento ahora, comece a buscar a Jesus. comienza a buscar a Jesús. Comece a buscar a Deus. Comienza a buscar a Dios. Começa a ter o desejo Comienza a tener el deseo de buscar mais o Senhor. de buscar más al De Señor. transformar a sua igreja. De transformar tu De iglesia. transformar a sua cidade. De transformar tu ciudad. De transformar a sua família. De transformar tu familia. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas aqui diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro